Bom dia, irmãos. Parece que dessa vez ele abriu. Não sei. Preciso que os irmãos me dê um retorno aí para dizer se está funcionando, porque ele não quis abrir, não quis iniciar a sala. Mas eu acho que agora a gente já conseguiu. Agora entrou. Não foi, maninho? Entrou, Messia. Ótimo. Benção. Bom dia, irmãos. Como é que vocês estão? Graças a Deus a gente conseguiu. Hoje deu um pouquinho mais de trabalho. Obrigado a todos que estão aqui conosco. Sentindo com sorte. Como posso ajudar? O meu celular já estava atrapalhando de novo. Quinta-feira foi uma graça. Eu e João, a gente só faltou se acabar de rir. Eu estava me despedindo de todo mundo, mandando um abraço para todo mundo. Ela ouviu, a assistente do Google ouviu e me disse para eu me sentir abraçado. Foi a melhor parte. São as tecnologias que ajudam, mas às vezes atrapalham. Deixa eu dar um abraço pro pessoal aqui. Maninho e Isla chegaram cedo. Maninho, Isla, Messia chegaram cedo. Então, sejam todos bem-vindos. Maninho, Messia, Isla, Mauro, Laurinha, Maurinho. Sejam bem-vindos. Dona Ruth, Deus abençoe vocês. Quem mais está aqui? Isla, a gente vai ver se a gente consegue fazer a sessão de perguntas quinta-feira, ok? Vamos ver se a gente consegue. Yara, minha irmã, tudo bom? Como é que você está? E Evismar, tá bem? Um abraço. Um abraço em Isla também. Nalvinha, minha filha, tudo bom? Bom dia. Zeneilde, um abraço, Zeneilde. Como é que você está? Família, tá bem? Fábio, Cessa, tudo bom? Daniel tá aqui também, meu presbítero. Um abraço na família. Ivailda, minha irmã. Graças a Deus, estamos por aqui. Saudade também, viu? Um abraço. Tô aqui, maninho, Messia. Tô aqui. Estão me ouvindo, não, é? Ok. Estão me ouvindo? Preciso que me diga se estão me ouvindo aí. Quem mais está por aqui? Maninho, Juliana, tudo bom, minha irmã? Um abraço. Matheus, um abraço. Como é que vocês estão? Agora tá funcionando, né? Sua imagem tá bom? João, beleza, João. Um abraço, João, Rebeca. Caio, meu filho, tudo bonzinho? Eu tava achando que tava dando algum problema aqui. Mas hoje tá meio alinhado, mas tudo bem. Esther, minha irmã, tudo bom? Deus abençoe. Helder, Nildo, Simone, Juliana, vocês estão bem? Inácio, ótimo. Tamires, Ju Pinheiro, vocês estão bem, né? Como é que tá, bebê? Saudade daquela fofura. Muito bem, meus irmãos, nós já estamos pois é, Helder, parece que o Google está na quarentena também. Muito bem, a gente já está bem atrasado. Nós vamos dar início. Vamos começar orando, ok? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos a nós concedidas. Em meio a toda a turbulência pela qual o mundo passa, nós podemos confiar no Senhor, nós podemos ter a tranquilidade de andar nos teus caminhos e de saber que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Meu Deus, nesse momento, meu Pai, nós queremos rogar graça e misericórdia, que o Senhor conduza a esse momento que vamos ter em família, na tua presença. Que o Senhor receba os nossos louvores e as nossas orações e nos fale por meio da sua palavra. Nós queremos também, Senhor, te pedir graça e misericórdia para aqueles irmãos que estão enfrentando problemas hoje, que estão com dificuldades, que estão sofrendo, meu Pai. Nós queremos te rogar graça, meu Deus, pela irmã Carmencita, que se encontra adoentada, que o Senhor
acalme o coração dela, possa fortalecer a sua serva, animá-la na confiança que ela tem no Senhor. Toma, Senhor, também o Davi, filho do Helder, com aquela queimadura que ele tomou ontem à noite, que o Senhor, meu Deus, tenha graça e misericórdia e possa, Senhor, também dar o conforto a ele nesse momento e abençoá-lo no seu tratamento. Tantos irmãos nossos, Senhor, que estão precisando da sua paz, que estão precisando da sua mão. Ampara seus servos, meu Pai. Cuida da tua igreja, meu Deus. Tem misericórdia de nós, meu Deus, e nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo de número 128. Salmo 128. Nós vamos fazer essa leitura agora. Diz assim a palavra do Senhor, cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Vamos cantar 2 cânticos ao Senhor? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória,
poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Muito bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, como nós temos feito todos os domingos, e vamos abrir no capítulo de número 9, livro de Eclesiastes de Salomão, capítulo de número 9. Nós vamos ver hoje do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Eclesiastes 9, de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto o que sacrifica como o que não sacrifica. Ao bom como ao pecador. Ao que jura como ao que teme juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvios enquanto vive. Depois
rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus, meu Pai, tem compaixão de nós, Senhor. Tem misericórdia, porque em meio à solidão dos dias pelos quais nós estamos passando, nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos da sua companhia, Senhor. Nós precisamos que o Senhor esteja ao nosso lado, nos amparando em meio às dúvidas, incertezas, as quais nós temos enfrentado. Senhor, teu povo, nesse momento, meu Pai, te clama, te roga, Senhor, pela tua palavra. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir, fala conosco hoje pela manhã, meu Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos a tua palavra. Ajuda-nos a tirarmos dela lições para o nosso dia a dia e dá-nos forças para que as palavras que nós vamos ouvir hoje pela manhã se tornem, Senhor, palavras para a nossa vida, que sejam aplicadas no nosso dia a dia. Tem compaixão de nós. É isso que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Os dias são difíceis, não são fáceis, não. Os dias estão bem complicados. Essa doença assusta muito mais do que mata. Tem muito mais gente com medo do que morrendo. E, infelizmente, a gente, por diversas vezes, olha para tudo isso e fica tentando encontrar uma resposta. Por que isso está acontecendo? Como é que isso veio acontecer? Mas a gente tem muito mais perguntas do que resposta nesse processo todo. E Salomão, domingo passado nós vimos isso, ele disse que é loucura tentar discernir os tempos enquanto está vivendo eles. E o motivo disso, ele diz, é porque os homens não conseguem compreender as coisas como elas realmente são. E a insegurança que nós temos é o que nos causa tanto pavor. Essas incertezas é que nos deixam apavorados. E por vezes a gente finda vivendo a vida por essas perspectivas, vivendo a vida preso, amarrado ao medo, à angústia e os sofrimentos do dia. Quando, na verdade, a nossa vida deveria ser um pouco diferente, quando nós olhássemos para a nossa vida pela perspectiva grandiosa das bênçãos do Senhor e não somente daquilo que eu não tenho ou naquilo que eu estou passando. Salomão, escrevendo esse 9º capítulo, ele ainda trabalha muito a questão da perspectiva da visão humana na visão horizontal. Ele usa sempre a expressão debaixo do sol para descrever a nossa existência aqui. E o tempo todo ele fica dizendo, quando eu olho a vida pela perspectiva só daqui, quando tudo que eu tenho é o que está diante dos meus olhos, na minha vista,
isso tudo perde o sentido, se torna vazio. Por isso que o pregador fica o tempo todo dizendo vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E ele já avaliou tudo quanto é situação. Ele já trouxe tudo quanto é perspectiva. E Salomão agora chega a já as conclusões finais dos seus raciocínios. Ele tem levantado uma série de questões, mas algumas sempre voltam à tona. A forma como nós lidamos com o mundo, a forma como nós lidamos com as coisas, primeiro, a forma como nós lidamos com os prazeres, a forma como nós lidamos com os nossos relacionamentos, a forma como nós lidamos com dinheiro e coisas desse tipo. Ele diz que existe muito mais sofrimento do que alegria no mundo. Nesse sentido, às vezes o mundo é bem complicado mesmo. Mas quando nós olhamos isso pela perspectiva dos homens, isso é muito complicado quando nós olhamos as coisas pela nossa visão curta. Então, o mundo sempre é um lugar difícil de se viver. E a segunda coisa que ele coloca, não só nessa questão de como é difícil viver o mundo, mas é também encarar um problema que ele vai levantar o tempo todo aqui no livro, que é uma realidade, uma certeza que nós temos. A gente só tem uma certeza na vida, que é a que vai morrer. Essa certeza da morte é muitas vezes angustiante. E Salomão trabalha essa certeza, essas ideias o tempo inteiro. Ele nos coloca a perspectiva de que a morte vai chegar, independente de qualquer que seja a situação. Mas eu preciso, então, ter uma resposta, eu preciso ter uma alternativa para tudo isso. Eu preciso procurar uma saída para essa situação. E no capítulo número 9, especificamente, ele vai nos trazer duas perspectivas nesse capítulo todo. A primeira foi a que a gente acabou de ler, o texto, versículos de 1 a 10. Ele vai nos trazer a ideia de que a morte ela é inevitável e que a gente não tem como fugir dela. A única questão que nós não temos é uma visão clara de quando ela irá acontecer, mas que as coisas ruins acontecem de forma inevitável e nós não podemos barrar isso. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que a morte ser inevitável não significa que eu vou viver a minha vida em pleno luto o tempo inteiro. Não, a gente precisa, em meio às angústias da possibilidade da morte, a gente tem que aprender a viver a vida contente, recebendo as graças que o Senhor nos deu. Mas, a partir do versículo 11, que a gente vai ver semana que vem, ele vai nos mostrar como a vida ela é imprevisível, mas como o Senhor nos ajuda a vivenciar essa imprevisibilidade da vida. Vamos para o texto? Eclesiastes capítulo 9. O Salomão inicia já o capítulo dizendo que ele aplicou-se a todas estas coisas para claramente entender isso. Ele fica repetindo isso por várias vezes, de que as conclusões às quais Salomão chega não foram conclusões precipitadas. Foram, na verdade, conclusões que ele tirou debaixo de muito sacrifício. Ele lutou, ele trabalhou muito, ele estudou bastante para tentar encontrar as respostas que ele vai trazer aqui nesse livro. Essas questões que ele levanta faz com que ele, às vezes, se decepcione com o que vê, mas, ao mesmo tempo, ele já começou a mostrar que existe uma outra maneira de enxergar a situação da vida. Existe uma maneira puramente materialista de enxergar isso, que combina muito com a nossa época, combina muito com o nosso tempo, uma visão secularista, uma visão onde tudo que existe é aquilo que está diante dos meus olhos. Ele diz, quando minha vida é centrada unicamente nessa visão unilateral, ele diz, aí a vida é uma desgraça, a vida é terrível, ela é dolorosa, ela é difícil de ser enfrentada, ela só traz angústias, dores, agonia, e isso é terrível quando se tem essa visão. Então, nota o sofrimento do mundo, quando precisa observar
a vida como se tudo que existisse fosse aquilo que eles podem tocar, aquilo que eles podem experimentar, como a única coisa que existisse no universo fosse matéria e energia. Salomão diz, não, existe uma outra maneira, uma outra perspectiva de encarar a vida. É essa perspectiva que Salomão já está começando a apresentar. É a perspectiva divina da situação. É por isso que no capítulo 9, versículo 1, ele já começa dizendo, eu prestei atenção, eu estudei bastante sobre o assunto, tentando entender tudo isso, mas quais foram as conclusões que ele chegou? Ele disse que o justo, os sábios e seus feitos estão nas mãos de Deus. Ele diz, nós estamos nas mãos do Senhor. Encarar a vida pela perspectiva de que nós estamos nas mãos do Senhor faz uma diferença imensa. É essa ideia que Salomão tenta passar já agora no final do livro. De que se eu encarar a vida pelos meus olhos, eu vou ser extremamente pessimista e vai dar tudo errado. Mas se eu começar a encarar a vida pela perspectiva do Senhor, isso pode me dar um novo clarão, de forma que eu vou entender melhor as situações da vida. Isso não significa que eu não vou passar por dificuldades, ele diz. Não. Viver pela perspectiva do Senhor não é viver uma vida alienada, que não consegue discernir as coisas ruins que acontecem, as coisas difíceis que acontecem. Ele disse, não. Eu só vou ter uma perspectiva correta de como reagir a essas situações difíceis. Porque, veja, ele diz, a vida do justo, a vida do sábio, estão todos e os seus feitos estão todos debaixo da mão do Senhor. Só que ele termina o versículo 1 dizendo, se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Ele diz, a nossa vida está debaixo da mão de Deus, mas o que é que a gente não sabe? A gente não sabe o que está por vir. Se tem uma coisa que Deus fez no ano de 2020, com toda certeza, foi rasgar a nossa agenda e jogar a nossa agenda no lixo. A gente começou 2020 tão bem preparado, não foi? A gente achou que 2019 foi bem ruim. Pelo menos a maioria achou. Foi complicado, terminou o ano difícil. Muita coisa deu errado. Foi uma luta terrível. Aí a gente chega no final do ano, graças a Deus, já entramos em 2020, tudo novo. Vai dar tudo certo esse ano. Vai ser uma beleza. Aí já começa a dar tudo errado. A partir de janeiro já deu errado, fevereiro deu errado. E para fechar com chave de ouro, todo mundo ficou trancado em casa no final. A gente tinha um monte de projeto, passear, ir para a praia, tirar férias, aproveitar a vida, produzir muito, trabalhar, ganhar um dinheirinho, aquela coisa toda. Foi tudo por água abaixo. O Senhor desmanchou todos os nossos projetos. O Senhor botou os meninos de férias, levou todo mundo para dentro de casa, trancou todo mundo, trancou o comércio e fez uma revolução na vida da gente. Salomão disse, meu irmão, a vida da gente está na mão do Senhor. O que a gente faz ou deixa de fazer está na mão do Senhor. Mas se o que vem pelo futuro é bom ou é ruim, a gente não tem a menor ideia. Nós não conseguimos nos preparar para o futuro como deveríamos. Pastor, a gente deveria estar pronto para isso. Não tem como ficar pronto para esse tipo de situação. A gente presume que algumas coisas podem acontecer, mas a gente não tem como prever o que vai acontecer. É por isso que Salomão termina o versículo 1 dizendo, tudo lhe está em oculto no futuro. Deus escondeu o futuro de nós. Mas seria muito bom se a gente tivesse uma bola de cristal para ver o que vai acontecer lá na frente. Se você assiste filme de ficção, você já viu o que acontece quando as pessoas presumem o que vai acontecer no futuro. Quando todo filme de ficção é assim. Se eles sabem o que vai acontecer no futuro, eles começam a lutar para mudar o futuro. Pronto. Então, toda vez que você tiver uma perspectiva de que o futuro será assim, vamos trabalhar para mudar ele. Porque não existe como a gente entender essa ideia do futuro escondido para nós, porque senão a gente ia viver muito mais angustiado sabendo o futuro do que o contrário.
Salomão diz, o futuro nos foi escondido. Isso não é ruim necessariamente, porque o futuro está na mão do Senhor. O Senhor nos esconde o futuro justamente para que a gente confie no Senhor, para que a gente se mantenha confiante nele. E Salomão diz, o que é bom ou o que é ruim que vai acontecer, a gente precisa entender que tudo está na mão do Senhor. E por conta disso mesmo, Salomão chega agora no versículo número 2 e diz, acontece coisas ruins com todo mundo. Não é só com gente ruim que acontece coisa ruim. Acontece coisas ruins com gente boa também. Vejam, versículo 2 em diante. Ele diz, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, o que jura e ao que teme o juramento. Salomão diz, não interessa qual seja o seu caráter, seja você alguém justo ou alguém perverso, não interessa como é que você se relaciona com Deus, porque ele veja que ele coloca religiosos e não religiosos, ele diz os que fazem sacrifício e os que não fazem, aqueles que têm uma religião ou aqueles que não têm, aqueles que têm uma palavra firme e aqueles que não gostam de ter essa palavra firme, aqueles que vivem uma vida correta e pura, aqueles que vivem uma vida completamente desmantelada. Salomão diz, não interessa como é que você vive a sua vida, o mal nos alcança e alcança a todos. Não existe esse negócio, por que só morre gente boa? Não, morre muita gente ruim, morre muita gente que não presta, não interessa. A questão toda é que o mal nos alcança, independente de quem nós somos. Não há distinção, tudo acontece igualmente. Coisas boas e coisas ruins acontecem para todo mundo. A questão toda é como é que eu reajo a essas coisas boas e essas coisas ruins que acontecem comigo. Como é que eu, como cristão, devo reagir? Salomão começa dizendo como é que os ímpios reagem a isso e como é que os cristãos deveriam reagir a isso. Note que no versículo 3, ele diz que isso é um mal que ele observou, que acontece com todo mundo debaixo do sol. Ele diz que quando as pessoas notam que coisas ruins e coisas boas acontecem indistintamente, por vezes o coração das pessoas é levado a achar que praticar o mal é uma vantagem. Porque, no final das contas, se não há distinção entre praticar o bem ou praticar o mal, se as coisas acontecem conosco, independente da forma como a gente trilha a vida, o que é que me faz andar nos caminhos bons? É por isso que Salomão diz que esse mal há debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. E aí ele diz, também o coração do homem está cheio de maldade. O coração do homem, porque está cheio de maldade, ele finda reagindo de forma errada, muito má com relação às coisas que acontecem. As pessoas estão pensando assim, não, mas quando acabar essa situação toda, quando acabar essa pandemia, quando todo mundo voltar ao normal, as pessoas vão ser muito mais compreensíveis, elas vão ser muito mais amorosas, elas vão ser muito mais bondosas, generosas, o mundo vai ficar muito melhor. Vai não. Se você tem essa perspectiva positiva da vida, Salomão e a Bíblia toda te tira isso em um segundo. Não são as situações da vida que mudam as pessoas. Somente o Espírito Santo muda as pessoas. As pessoas continuam do mesmo jeito. Experiência de quase morte não converte as pessoas. Pelo contrário, às vezes elas tornam mais duras do que elas eram antes. As situações da vida não nos mudam tanto quanto a gente gostaria de achar que elas mudam. Pelo contrário, Salomão diz, os homens voltam a praticar a maldade. Quem se lembra lá na década de 80, quando se espalhou a AIDS por tudo quanto é canto, e de imediato a perspectiva era, isso vai mudar completamente as relações dos homens e das mulheres, a promiscuidade está cobrando um preço muito alto, e o mundo vai mudar, as pessoas vão ficar muito mais
conscientes e equilibradas no uso que elas fazem dos prazeres, sejam prazeres de drogas ou prazeres sexuais. Isso aconteceu? Não, isso não aconteceu. O mundo não ficou melhor por causa de doenças graves. O mundo não ficou melhor por causa de grandes desastres. Salomão diz, porque o coração do homem está cheio de maldade, ele finda usando as situações da vida para produzir mais maldade ainda. Ele diz que no coração desse homem há desvarios enquanto vive. E ele diz, e ele faz isso o tempo inteiro. O coração dele está o tempo inteiro nesses desvios. Mas o que é que ele termina? Ele termina dizendo, e no final, todo mundo está andando para morrer. Todo mundo está andando para morrer. Isso aqui é o grande diferencial. Ele diz, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Isso nivela bons e maus. Isso nivela quem viveu bem e quem viveu mal. Isso nivela ricos e pobres, pretos e brancos, homens e mulheres, idosos e crianças. A morte nivela todo mundo, porque a morte não faz distinção de pessoas. Morre gente feia, morre gente bonita, morre gente importante, morre gente sem nenhum grau de importância. A morte não faz distinção nenhuma. Meu pai costumava dizer que não existe noivo pobre nem viúvo rico, nem defunto rico. O defunto não tem riqueza, perde tudo. E Salomão disse, o que é que eu tenho que fazer então? Eu tenho que primeiro vivenciar pela perspectiva de que todos nós vamos morrer. E quando eu olho para a situação da vida em que todos vivem, ele diz que todos morrem, ele diz, eu preciso então avaliar a forma como eu estou vivendo hoje, como é que eu estou agindo hoje, porque eu tenho que aproveitar a vida da melhor maneira possível. E é essa grande lição que Salomão coloca. Ele diz, as coisas ruins vão acontecer, coisas boas vão acontecer. Você precisa aproveitar o que você tem agora para viver a vida de forma correta, porque a morte vai chegar para todo mundo. A visão de Salomão com relação à morte, ela não é a questão de ser pessimista, porque ele está olhando a morte por uma perspectiva humana, lembre, sempre horizontal. Ele não está aqui discorrendo sobre o que vai acontecer depois da morte. Essa não é a preocupação dele. A preocupação dele não é como é que eu o que vai acontecer comigo depois da morte. Ele não está preocupado com isso agora. A questão que ele levanta aqui é, a vida e a morte estão na mão de Deus. Para tudo o Senhor tem controle. Tudo que pode acontecer de bom ou de ruim, acontece com todo mundo. Não interessa se a pessoa é uma pessoa boa, se a pessoa é uma pessoa má, se ela é religiosa, se ela é temente a Deus, se ela não é. Tudo acontece com todo mundo. O que acontece com o perverso, acontece com o justo, no final das contas, tudo é do mesmo jeito. Inclusive, a morte vai chegar para todo mundo. Só que, de repente, ele chega no versículo 4 e diz, e enquanto a morte não chega? É isso que a gente tem que encarar. Como é que eu vivo a vida enquanto a morte não chega? Essa perspectiva de como eu vivo a vida enquanto a morte não chega, é o que ele vai trabalhar a partir do versículo número 4. Ele diz, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Ele diz, olha, a questão toda é que a morte é um inimigo terrível. E ela alcança todo mundo. Eu preciso, então, escolher como é que eu vou viver, já que eu sei que a morte vai me alcançar. Coisas boas, coisas ruins vão acontecer comigo. Mas a morte eu sei que ela vai acontecer. Eu não sei se a coisa vai melhorar a minha vida. Não sei se minha vida vai piorar. Mas eu sei que a morte vai chegar. Então eu tenho que encarar a vida agora diante de uma bênção enorme que o Senhor me deu, que foi a bênção de viver. E ele usa uma lição aqui que a gente já tem até um ditado quanto a isso, né? Há quem atribui esse ditado a uma coisa bem antiga, tipo os primeiros séculos da era cristã, que é enquanto há vida, há
esperança. Ele coloca isso no versículo 4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Há esperança enquanto a gente está vivo. O que é que eu tenho que fazer? Ele diz, aproveite que está vivo. Olha como é que ele termina o versículo. Ele termina com um ditado. Ele termina com um ditado que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Cachorro naquela época não tinha valor como tem hoje, não. Cachorro naquela época ninguém dava valor, não. Mas, meu irmão, é melhor um cachorro vivo do que um leão morto. É melhor um passarinho na mão do que dois voando. É esse conceito que ele quer colocar aqui. A vida é difícil mesmo, a vida é complicada mesmo, mas você está vivo. Aproveite. A vida é muito ruim, meu filho. É melhor um cachorro vivo do que um leão morto. É melhor uma vida ruim do que morrer. É isso que ele coloca. Então o que é que você faz? Aproveita a vida. Aproveita a vida. Você está vivo. Quando a gente começa a viver a vida preocupado demais com o futuro, ansioso demais com o futuro, a gente para de viver a vida e começa a viver os problemas que ainda não chegaram. Isso aqui é ansiedade. Ansiedade é como um peru, morre de véspera. A gente começa a sofrer por uma coisa que ainda não aconteceu. Esse sofrimento pelo que ainda não aconteceu é muito pior do que o sofrimento depois que ele acontece. Quem, rapazinho aí, mocinha, enfrentou ou está enfrentando as desilusões amorosas, aquelas paixões de adolescência, amar escondido, de gostar da pessoa e esconder, e não dizer, e ficar planejando se diz, se não diz, como diz, e se eu disser e a pessoa não quiser, e se me rejeitar, essa angústia anterior é muito pior do que receber um fora. É muito pior. Ela corrói, a dúvida corrói a pessoa o tempo inteiro. Tem uma música do Djavan que fala sobre isso. Que os sinais confundem da cabeça aos pés. A pessoa fica olhando para os sinais que a outra pessoa dá e fica completamente confuso. E é uma loucura. Meu irmão, é muito mais fácil chegar lá, falar namoro, a menina dizer que não quer e acabou. Pronto, resolveu o problema. Acabou. Sofrimento vai durar uma semana e acabou. Melhor do que ficar meses com isso. Salomão diz, aproveite a vida então. Você fica nesse sofrimento de que vai morrer, de que... Irmão, você vai morrer. Como? Não sei, mas vai. Mas vai. O Woody Allen dizia que ele sabia que ia morrer, só não queria estar lá para ver. Às vezes a gente fica nessa angústia de que eu sei que vou morrer, mas eu não queria estar lá. Salomão diz, meu filho, enquanto a vida, há esperança. Enquanto a vida dá para fazer muita coisa. Sabe por quê? Porque depois de morto, não tem muito projeto para executar. Você não tem muitas oportunidades depois de morto. E ele coloca algumas questões aqui que a gente deveria pensar. Versículos 5 e 6, ele diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer. Ele diz, o que é que a gente sabe na vida? A gente sabe que vai morrer. Os mortos, sabem mais não. Eles não sabem o que vai... Porque o que tinha de saber, eles já sabem. Eles já morreram. Ele diz, não tem mais o que fazer. Nem tampouco terão eles recompensa. Ou seja, depois de morto, não tem mais recompensas para buscar. Além disso, ele diz, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eles, quando você olha por essa perspectiva de que a morte encerra os seus sonhos, a morte encerra os seus projetos, a morte encerra a sua busca por excelência, isso deveria nos trazer uma visão muito mais centrada da vida. Por que isso, eles? Porque a gente faz muito projeto para a vida. Mas a morte acaba com eles. A gente tem projeto de, sei lá, entrar na faculdade. A morte vai e tira o projeto. A gente tem um projeto de casar. A morte vai lá e tira o projeto. A gente tem o sonho de ter filhos. A morte vai lá e tira o projeto. Todos os sonhos nossos são interrompidos pela morte.
Além disso, não tem como você melhorar a sua reputação depois de morto. Não tem mais o que fazer. As pessoas não vão te conhecer pelo que você vai fazer depois de morrer. Pelo contrário, o que você fez é o que vai definir você. Salomão diz: a morte encerra tudo que existe aqui na terra. Todos os projetos que existiam aqui na terra. Tudo perece, versículo 6. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. O morto não está mais preocupado com isso. O morto não tem mais isso na sua mente. Isso perde o sentido. Já parou para pensar que muito das nossas angústias de vida e correndo atrás do vento, como o próprio Salomão usa a ideia, perde o sentido depois de morto? Tem uma música bem interessante chamada Epitáfio, que diz assim: queria ter amado mais, ter trabalhado menos. Ali é uma música que expressa como a morte muda nossas perspectivas. Mesmo que a visão do autor seja completamente materialista e sem perspectivas depois da morte, Salomão diz: você tem que entender de que você só tem uma chance de fazer as coisas. É agora. Você só tem uma chance de resolver a vida. É agora. A Bíblia nos diz que a morte, ela encerra muito do processo da vida aqui. De forma que todas as decisões que eu tenho que tomar aqui, de que tudo que eu tenho que resolver aqui. E tudo que acontece depois da morte, ela é consequência do que aconteceu aqui. Então, eu deveria olhar a morte para uma perspectiva muito mais de oportunidade agora. A Bíblia nos diz que a morte é o último inimigo a ser vencido, mas que Cristo venceu a morte. De forma que eu sou convidado a uma crença no Senhor agora, para que o meu futuro depois da morte já esteja resolvido. O que Salomão coloca aqui é: a certeza da morte deveria te levar a tomar decisões corretas agora. A certeza da morte deveria te levar a tomar decisões corretas hoje, a direcionar sua vida de forma correta hoje. Então, aproveite enquanto está vivo, porque depois que morrer, não tem como tomar decisões mais. Depois de morrer, não há mais como mudar a vida, mudar os destinos. Não há como mudar. Enquanto nós estamos vivos, nós temos a esperança de, uma vez crendo em Cristo, sermos salvos. Morrer sem Cristo é morrer em perdição eterna, é desperdiçar essa vida e a próxima. O que são 70, 80 anos de sofrimento, quando nós, na verdade, cremos em Cristo e encaramos esses sofrimentos pela perspectiva de que somos salvos em Cristo e que depois da morte nós receberemos os louros dessa crença? Se eu hoje não tenho a minha vida centrada no Senhor e não a estou aproveitando de forma correta, Salomão disse: lembre, a morte é uma certeza que alcança todo mundo. Nós deveríamos tomar as decisões corretas hoje. Nós deveríamos tomar as atitudes corretas hoje. Em especial, quais são as atitudes corretas que nós deveríamos tomar hoje em relação à vida? Salomão seria reclamar menos e aproveitar mais. Notem, Salomão não está dizendo que a vida é 100% boa. Ele diz: nós deveríamos ver as coisas boas que acontecem em meio às coisas ruins que acontecem. Então, ele nos propõe uma visão mais positiva da vida. Ele diz: aproveite a vida que o Senhor te deu. Tome as decisões corretas e não entregue-se à maldade. O mal vai alcançar bons e maus. O bem vai alcançar bons e maus. Mas você precisa ter uma vida justa, adequada, com boas decisões. Porque no final das contas, a vida te deu a oportunidade de tomar boas decisões, inclusive que terão consequências eternas. Mas enquanto a morte não chega, aprenda a parar de reclamar e aprenda a aproveitar as bênçãos que o Senhor tem dado. E ele vai dizer isso a partir do versículo de número 7.
Ele diz, vai, pois. Essa expressão é como que ele estivesse dizendo, ok, fica de pé e vamos resolver esse problema agora. Ai, vou morrer, como a vida está ruim, que desespero, essa doença está matando todo mundo, ai, que assustador. Salomão diz, ok, vamos melhorar a visão do mundo. Todo mundo vai morrer, meu filho. Ok, você não, pode ser que você não morra do Covid-19. Você pode morrer de uma queda na sua escada. Pode morrer engasgado com um pedaço de pão. Você pode morrer dormindo. Essa semana tivemos o caso do Moraes Moreira, que postou essa semana morrendo de medo do vírus, morrendo de medo de morrer do Covid-19 e morreu dormindo. Tudo é o que tudo indica de um infarto. O medo de morrer não atrasa a morte. Salomão diz, então o que você faz, meu filho? Aproveite as bênçãos que Deus te deu. Aproveite as bênçãos. Olha aí como é que ele vai dizer. Algumas áreas em que você deveria aproveitar as bênçãos que Deus te deu. E eu creio que algumas áreas que a gente deveria aprender a aproveitar nessa quarentena. Versículo número 7, ele diz, vai, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Isso aqui eu acho fantástico. Salomão chega e diz, meu irmão, aproveita para comer e para beber. A gente, às vezes, fica achando que comer e beber é um ato comum, é um ato natural, que não implica em adoração. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Como é que eu posso comer para a glória do Senhor? Eu posso aproveitar a vida, porque o Senhor me deu comida. É isso que Salomão coloca aqui. Ele diz, meu irmão, o Senhor te deu comida. Mas não era que eu queria, porque eu queria comer. Meu irmão, não interessa. Não estou falando de vontade de comer. Não é questão de que você está com vontade de comer. Ele está dizendo, você tem comida. E porque você tem comida, você deveria agradecer a Deus. Você deveria louvar a Deus por ter comida e por ter bebida. Essa possibilidade de ter alimentação é uma grande bênção. Tem muita gente espalhada pelo mundo que não tem uma refeição. Tem muita gente espalhada pelo mundo e pelo Brasil que agora, ainda hoje, não fez nenhuma refeição. E não é porque ele está de dieta. Não fez nenhuma refeição porque não tem nada em casa para comer. Salomão diz, meu irmão, se o Senhor te deu comida, se o Senhor se agradou das suas obras, se o Senhor te deu comida, você deveria aproveitar para comer. Deveria aproveitar a vida com a comida e com a bebida. Porque isso é bênção do Senhor. Isso é um privilégio do Senhor. Mas não só isso. Ele diz, aproveita para comer e para beber. Aproveite para usufruir da sua família. Versículo de número 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz. Ele está dizendo que um matrimônio, e um matrimônio fiel, eles é uma bênção. É uma bênção. O pessoal fica pensando, não, mas está trancado com a mulher, está complicado. Né? Não, está não, meu irmão. Pior é você ficar trancado sozinho. Salomão diz que o casamento é uma bênção. Ele vai dizer isso em Provérbios. Ele vai dizer que quem encontra uma esposa, encontra a bênção do Senhor. Que arranjar riqueza, a gente corre atrás. Mas esposa é presente. Esposa é presente. Ele diz que casamento é uma bênção. E por isso que ele chega agora e diz, ok, meu filho, enquanto você não morre, aproveita porque Deus te deu uma esposa. Aproveita porque Deus te deu um casamento. Veja, isso é bênção do Senhor. Ele diz, e você tem uma mulher que você ama, que ama você dentro da sua casa. Aproveite a vida com ela todos os dias da sua vida, essa sua vidinha. E é interessante porque casamento é uma bênção de Deus tão fantástica, porque que não requer, às vezes, as coisas que as pessoas acham que casamento requer. Já parou para pensar que pobre casa também, não só rico,
Não precisa de dinheiro para casar. Pobre casa também. Ai, deixa eu dar uma esperança para muita gente aqui também. Feio casa. Feio também casa. O Senhor também dá esposa para homem feio. Ah, a gente é muito feliz, tá vendo? Ah, não há pé doente que não encontra um chinelo velho. O Senhor pode abençoar com isso. E se o Senhor te abençoou com isso, aproveita, para de reclamar. Para de reclamar, aproveite a vida. Isso foi bênção do Senhor. Não só isso. Eles, essa é a porção nesta vida, pelo trabalho que te afadigaste debaixo do sol. Você está trabalhando, eles, então aproveite. E aí ele coloca uma coisa que eu acho fantástica. É como eu deveria me deleitar na vida que o Senhor já me deu. Como eu deveria ficar feliz com a vida que o Senhor já me deu. É por isso que ele termina, no versículo número 10, trazendo um último deleite. O deleite do trabalho. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ele diz, apareceu um trabalho para você, dê o melhor de você nesse trabalho. O brasileiro trabalha bastante, mas tem algumas manias estranhas de preguiça. A gente olha para o trabalho como sendo um peso a carregar para que eu possa ter a diversão que eu gostaria. Então, o brasileiro comemora a sexta-feira porque o sábado ele não trabalha, nem o domingo. Então, ele comemora a sexta-feira. Acabou esse sofrimento. Só que muita gente agora está impedida de trabalhar. Está em casa. E o que é que a gente descobre quando não tem nada para fazer em casa? De como é ruim não ter nada para fazer. De como é ruim a ociosidade. De como a gente fica depressivo, triste. Vai para o Facebook, é horrível aquele ali. Vai para o Instagram, mesma coisa, tão ruim quanto. Vai para o Twitter, aí que a desgraceira é grande. E vai para a TV, é só miséria e morte. E vai para Netflix, não tem um filme que preste. Como a vida é ruim sem trabalho. Como a vida é ruim sem trabalho. Salomão diz, apareceu trabalho para você, meu filho? Faça da melhor maneira que você conseguir. Esforce-se. Sabe por quê? Porque quando você morrer não vai ter trabalho mais não. Quando você morrer, os seus projetos, os seus sonhos, tudo que você adquiriu, perde sentido. A morte não vai requerer de você nenhum diploma. Ela não vai perguntar para você o que você produzia para poder produzir lá. Não, a morte encerra esses projetos. Então aproveite para trabalhar. Aproveite para trabalhar. Salomão diz, aprende a parar de reclamar e aprenda a começar a agradecer a Deus pelas bênçãos que você possui. Muitos irmãos me abordavam no passado reclamando da vida. Não tem tempo, é muito corrido, o tempo todo, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo para ficar com minha família. Pastor, eu não tenho tempo. Para de reclamar. Para de reclamar, porque pode ser que o Senhor providencie tempo para você. E as pessoas não costumam ouvir a gente, não. E agora, como é que tá quando o Senhor deu um bocado de tempo para você? Agora, você não pode reclamar de falta de tempo. Não está lendo a Bíblia por quê? Por que você não está aproveitando para orar? Você não disse que não orava porque não tinha tempo? E agora que tem de sobra? Não cuidava da família, não ficava com a família porque não tinha tempo. E agora? Está com a mulher 24 horas por dia dentro de casa com o menino nos seus ouvidos aí, buzinando. E agora? Aproveita ou não aproveita? Tempo tem. Tempo tem. Não, nunca troquei a lâmpada lá de casa porque não tinha tempo. Agora você tem. Tem como você agora colocar a casa toda em dia. Arruma o telhado, consertar a lâmpada queimada, ajeitar a pia que estava entupida, arrumar a porta que estava desmantelada. Agora tem tempo. Agora tem tempo. Porque a pilha de roupa... agora você consegue passar a roupa todinha, lavar a roupa todinha. Agora você consegue. Agora você consegue. Porque não tem tempo de... Tem, agora tem. Salomão disse, meu filho, você deveria aproveitar.
Aproveitar a vida. Aproveitar pelas bênçãos que o Senhor nos dá na vida. Meu irmão, algumas lições que a gente gosta de tirar com os irmãos para o nosso dia a dia aqui nesse texto. Primeiramente, a lição de que a pandemia alcançou todo mundo, não só pessoas boas, como pessoas más. E como qualquer coisa na vida, a pandemia, ela foi imprevisível. Ela acontece. A gente estava encerrando o ano e nós não tínhamos a menor noção de que o negócio ia ganhar essa proporção tão grande. A gente não tinha a menor noção. E a gente precisa entender que a vida toda nossa é assim. E que a gente só tem o hoje para tomar todas as decisões. É por isso que o salmista diz, e o autor aos Hebreus repete, dizendo: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. A vida é imprevisível, mas a morte, não. A morte é uma certeza. O futuro, você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Mas uma coisa você já sabe, que no final dele existe uma morte. Todos nós vamos nos deparar com ela. O que é que nós precisamos fazer? Tomar as decisões corretas agora. Então, pode ser que o vírus não te alcance, mas com certeza a morte te alcança e vai alcançar a mim e a você. Nós precisamos urgentemente resolver o problema da morte hoje, porque senão a morte vai nos trazer um problemão depois. A morte não precisa ser um problema para nós. A morte, ela precisa ser uma bênção para nós. Nós precisamos olhar para a morte e ter uma maneira de abraçá-la como uma grande amiga. Nós precisamos olhar para a morte e ter uma maneira de encará-la como alguém que veio nos abençoar e não nos destruir completamente. E a única maneira que eu tenho de fazer isso é me rendendo a Cristo hoje, não amanhã, mas hoje, agora. Você pode dizer: pastor, mas eu já fiz isso no passado. Não estou perguntando se você já fez a oração do pecador. Eu não estou perguntando se um dia você já levantou a mão. Eu estou colocando que você precisa manifestar a sua fé de forma concreta hoje, agora. Porque uma sensação ou uma tristeza e um arrependimento que aconteceu lá atrás não significa necessariamente que você agora... Não significa que você agora não precisa tomar essa decisão. O Senhor nos convida hoje a tomarmos uma decisão de rendermos aos pés de Cristo. Nós precisamos agora tomar essa decisão. Porque as nossas decisões de agora terão consequências eternas. E eu não tenho como evitar me encontrar com o Senhor. Eu não tenho como evitar o dia do juízo. Mas eu tenho como resolver esse problema, porque Cristo, na cruz do Calvário, resolveu esse problema para mim. Porque a morte agora perdeu completamente a sua força de destruição que ela tinha antes. E por isso mesmo o apóstolo Paulo pode cantar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó morte, as suas cadeias? Onde está, ó morte, as suas algemas? A morte não vai poder te prender se você se render a Cristo hoje. Nós precisamos de boas decisões agora. A certeza da morte pode levar pessoas a tomarem as piores decisões possíveis. Mas nós deveríamos absolver a certeza da morte hoje para que nós tomássemos a melhor decisão possível. Perguntaram a Jean Willis o que ele faria se ele soubesse que o mundo ia acabar hoje. A resposta dele foi: eu usaria todas as drogas possíveis. Eu faria sexo com todas as pessoas que eu conseguisse. Eu iria enfiar o pé na jaca antes de morrer. Isso é tomar uma decisão ruim hoje. O Senhor nos convida a nos rendermos a Cristo agora, para que a morte, que é a única certeza que nós temos, não nos seja um desespero, mas a morte nos seja uma bênção, a morte nos seja um premiar de uma situação ruim que nós vivemos hoje para uma situação fantástica que me espera depois que eu morrer. O Senhor te convida a tomar uma decisão
e render-se aos pés de Cristo agora. E não só isso. O Senhor te convida a tomar uma nova atitude em relação à vida que você tem agora. O Senhor nos convida a parar de reclamar da vida. Meu irmão, como Deus nos abençoa e como a gente reclama. E a gente acha que reclamar da vida é natural, é normal. Mas Israel, quando saiu do Egito, só reclamou do primeiro até 40 anos depois. Assim que eles saíram do Egito, estavam diante do Mar Vermelho, e Faraó começou a persegui-los, eles reclamaram dizendo: saímos de lá para morrer aqui, nós não vamos escapar. O Senhor abriu o mar para eles passarem. A primeira coisa que eles fizeram quando chegaram do outro lado do mar foi reclamar, porque eles encontraram uma água e a água não era potável, e eles disseram: o Senhor nos tirou de lá, nos fez passar pelo mar para matar a gente de sede. E aí então Moisés providencia para que a água amarga se torne doce, e eles tomaram água. Assim que eles terminaram de tomar a água, eles reclamaram: ok, agora a gente morre de fome. Eles começaram a reclamar porque não tinham comida. O Senhor então trouxe o maná, o pão do céu. O Senhor trouxe maná para eles, e eles podiam recolher isso todos os dias de manhãzinha. E eles começaram a reclamar, porque o cardápio não mudava. Era maná de manhã, maná no almoço, maná no jantar, era maná 24 horas por dia. E eles começaram a reclamar. E o Senhor então mandou cordonizes. O Senhor mandou aves para eles comerem. E eles começaram a pegar essas aves para comer. E eles começaram a reclamar, porque faltava cebola. Faltava tempero. Quando se quer reclamar, não importa quantas bênçãos se tenha, você vai reclamar. Agora quero advertir você o seguinte, que foi porque murmuraram que eles não entraram na terra prometida. E é por isso que o Senhor diz: eles me tentaram por 40 anos. Eles me provocaram por 40 anos. Por 40 anos, a roupa deles não se estragou. Por 40 anos, a sandália deles não se estragaram. Por 40 anos, o Senhor deu comida para eles todo dia. E comida boa, porque quem já comeu cordoniz sabe que a comida é gostosa. O Senhor deu água para eles. O Senhor deu sombra para eles no deserto. O Senhor os aqueceu durante a noite e os iluminou durante a noite por 40 anos. E por 40 anos eles reclamaram a vida inteira. E o Senhor disse: por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Pare de reclamar. Louve a Deus pela comida que tem em casa. Ah, pastor, mas só sobrou cuscuz. Louve a Deus porque tem cuscuz. Louve a Deus porque tem ovo. Louve a Deus porque ainda tem bolacha creme crack. A gente precisa agradecer a Deus e ficar feliz quando come. E não só quando come alguma coisa especial. O Senhor nos tirou os restaurantes da cidade para nos lembrar de que a comida vem do Senhor e que a bênção nossa é poder aproveitar essa bênção do Senhor. O Senhor trancou os maridos com as mulheres em casa para eles se encontrarem, porque eles estavam longe um do outro. E nos mostrou que ter uma esposa com quem compartilhar a vida é a maior bênção que a gente podia ter. E que ter alguém com quem conversar durante o dia é uma maravilha. De poder ter alguém com quem dormir, alguém que vai colocar a cabeça no seu ombro e se aconchegar em você durante a noite é uma bênção. Salomão diz: aproveita, meu filho. Aproveite porque o Senhor te deu uma esposa, o Senhor te deu um marido. Aproveite porque o Senhor te deu um trabalho. Na próxima vez, quando você voltar para o trabalho agora, você vai parar de reclamar pelo trabalhar. Porque você vai descobrir que trabalho é uma bênção do Senhor, porque ficar ocioso é que é ruim.
Ficar sem nada para fazer é que é ruim. Trabalhar é uma bênção. Então, pare de reclamar da vida e comece a olhar ao seu redor e ver as bênçãos que o Senhor te deu. Comece a olhar ao seu redor e ser grato ao Senhor, porque o Senhor te deu muita coisa boa. E, principalmente, comece a aproveitar, para a glória de Deus, essas coisas boas. Aproveite a comida que o Senhor te deu para glorificar ao Senhor, pela possibilidade de comer. Aproveite a bênção que o Senhor te deu, de ter uma família, e louve a Deus pela família que você tem. Aproveite o trabalho que o Senhor te deu e faça o melhor trabalho que você conseguir. Salomão diz: aproveite a vida enquanto a morte não chega. Porque a vida é uma bênção divina. E a gente deveria estar feliz demais com ela. A gente deveria estar feliz demais com ela. Meus irmãos, fica-nos então o desafio. O desafio de tomarmos a decisão por render-nos a Cristo hoje, não amanhã. Porque a morte chega independente de qual dia seja. E não importa se você vai estar feliz ou se você vai estar muito triste no dia que ela chegar. Você precisa estar pronto para encontrá-la. E a única maneira de nós encontrarmos a morte de maneira adequada é nos rendendo a Cristo, para que a morte não nos seja uma inimiga a nos surpreender, mas seja uma amiga que finalmente chegou. Para que a morte nos seja uma bênção e não uma maldição. Se renda a Cristo hoje. E enquanto esse dia de se encontrar com Cristo não chega, louve a Deus pelo que Ele está te dando agora. Pare de reclamar por estar preso, trancado em casa, e agradeça a Deus porque você tem uma casa onde está preso. Pare de reclamar da sua esposa que está tirando o seu juízo e comece a agradecer que você não está trancado sozinho. Pare de reclamar do cardápio que não está mudando muito dentro de casa e comece a agradecer por comida que ainda tem dentro de casa. Comece a louvar a Deus pelo trabalho que o Senhor te deu e comece a rogar a Ele para voltar para esse trabalho. Louve a Deus hoje, porque depois que você morrer, você pode não ter mais essas oportunidades. Pare de reclamar, pare de murmurar e louve ao Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos tem dado bênçãos e bênçãos sem medida. Nós temos sido muito agraciados pelo Senhor, mas o nosso coração pecaminoso não nos faz ver isso. Por isso, meu Deus, tem misericórdia de nós. Dá-nos graça, Senhor, para que tenhamos um coração grato e possamos parar de reclamar das dores, das dificuldades e comecemos, meu Deus, a louvar ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. E, meu Deus, diante da certeza que temos, que vamos nos encontrar com o Senhor, seja por meio de um vírus, ou seja por meio de qualquer outra forma de morte. Meu Deus, que o Senhor nos guarde o coração em fé, que a sua graça alcance as nossas vidas. E, Senhor, se tem alguém que está nos ouvindo hoje pela manhã, que ainda não se rendeu aos seus pés, Senhor, muda o coração dessa pessoa. Senhor, dá a concepção exata e correta da realidade da morte e de como, Senhor, nós precisamos hoje tomar uma decisão diante do Senhor, de render o nosso coração ao Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados e nos decidir servir ao Senhor com alegria. Ajuda-nos e nos abençoa. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado por estar aqui conosco. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam hoje de manhã. Nós queremos louvar a Deus pelos irmãos que estão aniversariando essa semana. Essa semana passada, a nossa irmã Cíntia, lá da igreja, aniversariou. Minha irmã, que Deus te abençoe, te dê muita graça, misericórdia, que o Senhor te fortaleça e te abençoe ricamente, te dando muita alegria na vida. Deus te abençoe, irmã Cíntia. Dia 18, ontem, aniversariou também o nosso irmão Natan. Então, Natan, um abraço, meu irmão. Que Deus te enriqueça, te dê muita saúde, muita felicidade durante todos os dias da sua vida. E dia 22 vai estar aniversariando Micheline.
Então, Micheline, minha irmã, um abraço grande. Deus abençoe, que dê muitos anos de vida também. Muitos dias felizes, com muita saúde e paz. Então, parabéns, Cíntia, parabéns, Natan, e parabéns, Micheline. Que Deus dê graça a todos vocês. Meus irmãos, não vamos esquecer de estar orando pelos irmãos que estão enfermos, pelos irmãos que estão em dificuldades, pelos irmãos que estão sofrendo, pelos irmãos que estão isolados. Muitos irmãos nossos precisam de nossas orações. Eu tenho me lembrado muito da nossa irmã Zélia, da nossa irmã Débora. Vamos orar por elas, para que o Senhor dê graça a elas, pelas lutas pelas quais elas passam, que elas sejam fortalecidas pelo Senhor. O Maninho, que ainda está enfrentando enfermidade, Messia trancada junto com ele. Orar pelos irmãos que estão passando por problemas na igreja, principalmente problemas financeiros por causa da ausência do trabalho. Temos irmãos autônomos que precisam da graça do Senhor, que estão tendo dificuldades para trabalhar. Orar por esses irmãos para que o Senhor supra as necessidades. Irmãos que estão desempregados, para que o Senhor os abençoe. Irmãos enfermos, doentes. A irmã Carmencita disse que está se sentindo adoentada, está preocupada por conta disso. Orar para que o Senhor acalme os corações, para que o Senhor fortaleça esses irmãos. Gostaria de pedir também que os irmãos orassem por um garoto chamado Davi. Davi é filho de um pastor amigo meu, lá do Espírito Santo, pastor Welber. E Davi, ontem, Davi é bem traquino, e Davi se queimou ontem. Ele teve queimadura de 3º grau na barriga. E eles levaram Davi para o hospital, ele está medicado, graças a Deus, não está sentindo dores, mas está esperando um médico. É possível que ele seja transferido para o hospital da capital, para Vitória, mas ele está esperando um médico para poder remover o tecido morto da ferida. O pai dele estava falando que ele está reclamando que está com fome, porque ele não pode comer, porque provavelmente vai ter que passar por essa cirurgia. Orar por ele, orar pela família dele, para a esposa do Welber, pelo próprio Welber, para que Deus dê graça no dia de hoje. Não é fácil ter um filho pequeno, ele tem mais ou menos a idade do meu menino também, para que o Senhor ajude nesse momento difícil ao Davizinho e à família dele, ok? Temos muitos outros irmãos que precisam das nossas orações, temos muitos irmãos doentes, temos muitos irmãos angustiados também, para que o Senhor tenha misericórdia deles. Ok, um abraço aos irmãos. John, o celular ainda continua me aperreando, John. Ainda está me interrompendo, você viu, né? Esse celular não me deixa em paz, não. Só a graça. Abraço. Quem mais? Tamires, que entrou depois. Tamires, minha filha, um abraço, minha irmã. Laudiceia Nascimento, um abraço, minha irmã Lau. Cessa, tudo bom, minha irmã? Saudade também, um abraço. Manzelina, um abraço. Deus é bom, com certeza, minha irmã. Um abraço. Daniele, minha irmã, lá no sertão da Paraíba, um abraço para minha mãe, um abraço para os meus irmãos também. Irmã Maria de Lourdes, da visão que tá aqui. Vem cá, dá um oi pro pessoal. Dá um oi, tchau pro pessoal. Olha que cara inchada. Acordou faz pouco tempo. Minha irmã Daniele, um abraço, minha família. Sara também quer dar um oi. Dá um oi lá. Tchau, tchau. Um abraço, minha irmã Daniele. Um abraço, mãe, lá por mim. Ok? Irmã Maria de Lourdes, um abraço, minha irmã. Irmã Shirley, Pai do Senhor, minha irmã. Um abraço. Irmã Jailza, que saudade, minha irmã. Estava lembrando da senhora ontem. Um abraço, viu? Deus abençoe. Quem mais? Estão assistindo lá de Tefé. Olha aí, está lá junto com o Tiago, irmã Maria de Lourdes, lá de Tefé. Oh, que beleza. Tá a irmã Lourdes e o irmão João Neto. Um abraço, minha irmã. Que Deus abençoe. Irmão Serafim, Josi, um abraço para vocês. Irmão Josimar, um abraço também. Diana, que bênção, meu irmão. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Oi, Messia.
Ah, Messi, não faz isso não. Isso é coisa. Messi está dizendo aqui que está com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Ah, não, isso é coisa para Raul Seixas, mulher. A gente não tá assim, não. A gente tá esperando Jesus encontrar a gente, mulher. Conversa. Um abraço, viu? Um abraço, Messi. Quem mais está aqui com a gente? Peraí que correu aqui. Eu vou chegar lá, viu? Irmã Diana, bênção. Manzalina, Evismar, um abraço, Evinho, um abraço, Gabi. Estava lendo notícias lá da Irlanda ontem. Rapaz, o bicho está pegando aí também, né? Não tá fácil, não. Um abraço para vocês, se cuida. Irmã Zeneilde, um abraço, minha irmã. Deus abençoe. Silas, Ju, Deus abençoe também. É isso, amanhã é aniversário de Micheline. Micheline já está numa festa só. Cris, um abraço em todo mundo aí. Thomas, Thierry, Saulo, Deus abençoe. Minha irmã está dizendo para eu mandar um abraço para minha mãe. Se mãe está assistindo, um abraço, mãe. Saudade da senhora, viu? Doido para ir aí no sertão. Mas agora até para viajar tá difícil, que a polícia não está deixando. Mas um abraço, mãe. Saudade da senhora, viu? Benção. Silas, Mauro, meu irmão, um abraço, viu? Que Deus enriqueça. Ok, tá. Thomas Thierry e Dona Nilde. Nunca me lembro de dar um abraço para Dona Nilde. Tava lembrando dela enquanto tava pregando. Dona Nilde, meu irmão, um abraço, viu? Deus te fortaleça, te dê muita saúde, viu? Você é muito feliz. Isla Soares, doutora Ana Líria Pimentel, perdeu o esposo, eu soube, minha irmã. A gente orou por ela, viu? Vamos continuar orando pela doutora Ana. A gente viu lá. Natália, minha irmã, Deus abençoe, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Deus te abençoe, te fortaleça. Vamos orar para que o Senhor faça a sua vontade em nossas vidas e que sua palavra se concretize em nossos atos, né? Que Deus nos ajude. Irmã Eliane, minha irmã, ela escreve tudo em caixa alta, aí que beleza. Abraço, minha irmã, a gente tá orando por você, viu? Deus te abençoe aí, te dê forças para enfrentar as lutas que você tem passado, viu? Saulo tá trabalhando hoje, né, Cris? É assim mesmo. Jarisvaldo, minha irmã, meu irmão, que benção ter você aqui, viu? Um abraço, viu? Deus te abençoe. Thaís, minha irmã, um abraço, tá lá com a família toda, Sueli, o padrasto dela, Manuel, bênção, minha irmã, coisa boa, viu? Deus abençoe também. Quem mais? Quem? Venha mandar um abraço. Josi fica, estou mandando um abraço. Venha dar um abraço. Meus irmãos, um abraço para vocês. Deus abençoe. Saudades, viu? Pronto. Aí, tá mandado um abraço. Natália, Moab, Murílio e Benjamin, um abraço para vocês, viu? Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Lá de Porto Galinhas. Que coisa boa, né? Rapaz, passar a quarentena em Porto deve estar bom. Não deve estar ruim, não, viu? Eudes, meu irmão, um abraço também para Raquel, para as meninas. Cristina, minha irmã, um abraço. Bruno, Deus abençoe, meu irmão. Um abraço, obrigado por estar aqui com a gente também. Irmã Esther Dias, eu acho que eu já falei. Pastor João Neto é o pastor da Igreja Presbiteriana de Tefé. Um abraço para o pastor João Neto. Meu irmão, espero conhecê-lo um dia, viu? É longe, eu não sei se eu vou aí, mas espero conhecê-lo, se Deus quiser. Lucas, meu irmão, um abraço para a mãe do Lucas, a nossa irmã Cleia, o tio dele, Nilton, que também estão acompanhando a gente. Obrigado, meus irmãos, pela presença. Vinho, tá feio mesmo a coisa aí, né? Na Irlanda. Eu vi que tá tudo parado, né? Trancaram tudo, trancaram o comércio. É luta. Já estão tendo consequências também. Que Deus tenha graça, dê graças a vocês aí, viu? Eu queria muito ir na Irlanda, mas eu vou deixar para ir depois. Outro dia eu passo aí na sua casa, tá bom? Rodrigo, meu irmão, um abraço para Fábio, Cessa. Fábio, ora entra com a conta de Fábio, ora entra com a conta de Cessa, agora está entrando com a conta de Rodrigo. Um abraço para vocês aí. Deus abençoe. Rodrigo, gostei da barba. Meu irmão,
Eu não tenho como tirar essa barba, ela tá imensa. Josi já tá me reclamando, mas o guerreiro está firme aqui para não cair. Saudade de vocês, viu? Um abraço, lá, um beijo. Tomar café com pão aí, né, Vinho? Agora não, mas depois eu vou. Outro dia eu vou, certo? Um abraço a todos. Esther, lá, um abraço, viu? Meus irmãos, é sempre bom, mesmo que a gente tenha esse contato rapidinho aqui, é curto, é uma forma da gente matar um pouco a saudade e que a gente está um do outro, e principalmente a saudade da casa do Senhor, não é? É difícil ficar afastado da igreja e de estar cultuando ao Senhor, junto com a igreja do Senhor. E aí eu estava lendo o Salmo, os salmos vizinhos que a gente leu hoje. São salmos de saudade também. Quando ele diz, por exemplo, cadê, meu Deus do céu, o versículo que eu estava lendo hoje de manhã? Agora eu não vou conseguir encontrar. Salmo 122, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente já está todo mundo com saudade, mas se Deus quiser a gente vai voltar lá. Oi, Júlia. Nada não? É só fazer companhia. Beijão para vocês. Ok? Esther, Rodrigo, Maninho. Tá todo mundo aí. Gente, muito obrigado por estar aqui com a gente. Desculpe o atraso hoje. Infelizmente o Facebook, aliás, o YouTube deu uma atrapalhadazinha. Mas a gente vai deixar o material aí guardado. Quem não pôde estar com a gente hoje, os irmãos que estão aqui com a gente, mandam o link que dá para acompanhar em casa e fazer as devocionais com a família. Um abraço a todos, Deus abençoe e até a noite, 7 horas da noite, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, meus irmãos.